passinho na frente do cliente. O Flávio fala, não precisa estar 10 na frente do cliente. Só estando um passo na frente do cliente já é o suficiente. Quando ele está nos alcançando, ok, eu dou mais um, e dou mais um, para sempre ele ter a percepção de que a gente agrega valor. E aí, esse eu costumo dizer que é o segredo de ouro do sucesso de qualquer consultor, esse estar um passo à frente. O que nos desafia todo dia a aprender. Por quê? Porque se, por um lado, eu tô ali ensinando o cliente, fazendo ele subir degraus, se eu não chegar a fazer ele subir no degrau que eu estou e ficar parado ali, aí eu estou lascado, eu não consigo mais nada. Então, significa que eu estou fazendo o cliente subir degrau, eu tenho que estar subindo os meus degraus também. Ou seja, um dos nossos segredos, da Cláudia e meu, como consultores, é que a gente está o tempo inteiro aprendendo. A gente está o tempo inteiro estudando, a gente está o tempo inteiro lendo livros, a gente está o tempo inteiro fazendo cursos, a gente está o tempo inteiro trocando ideias para nos aprimorarmos. A gente está sempre um passo na frente, porque isso faz com que o cliente tenha uma percepção dizendo, meu Deus do céu, ele tem sempre uma coisa nova para mim, ele tem sempre uma solução para mim. Então, estar um passo à frente cria uma sensação do cliente que a gente está, talvez, quilômetros adiante. E nem sempre isso é verdade. Às vezes a gente está só um passo mesmo. Mas como a gente sempre se mantém assim um passo adiante, dá a sensação para o cliente que a gente está, assim, quilômetros à frente desse nosso cliente. Isso nos pereniza ali dentro. Eu queria passar agora para falar um pouquinho da segunda parte da nossa conversa de hoje, que é falar um pouquinho dos principais erros que honestamente falando, nós mesmos cometemos, tá? Muitos dos erros que a gente vai listar aqui para vocês foram erros que eu cometi no começo, a Cláudia cometeu no começo, e é justamente a gente quer compartilhar isso com vocês, para que vocês tenham atenção para tentar evitar essas cascas de banana, essas armadilhas. Então, vai lá, Cláudio, se você quiser começar, eu depois te complemento e a gente vai trocando. Eu acho que o primeiro ponto é a gente... quando a gente constrói a nossa proposta de valor, né, a gente, dando um passo para trás, né, para a gente se tornar consultor, é importante que a gente traduza as nossas competências em algo que seja vendável, em algum produto. Né? Esse é o primeiro ponto que a gente vai ter que fazer para virar essa chavinha. Eu preciso ter alguma coisa para oferecer para o mercado. Né? E às vezes a gente fica construindo a nossa proposta de valor, fica elaborando, fica sofisticando a nossa proposta de valor, o nosso produto, e dentro de um escritório, sem dar o passo para fora e validar se realmente essa percepção que a gente tem, que é um super produto, se ele é aderente ao que o mercado busca. Será que eu conversei com pessoas? Será que eu validei esse meu produto? Será que realmente o que o mercado está precisando é a dor maior que ele está sentindo? Porque, de repente, eu posso entrar numa dessas muito míope, né? Achar que minha proposta é maravilhosa. E eu vou no mercado, bato na porta lá e não interessa a ninguém. E essa validação é importante, porque ela vai me trazer insumos para melhorar ainda uma vertente da minha atuação. Eu vou refinar o meu produto, né? Essa é a ideia. Então, no começo, é super importante saber se a nossa metodologia, senão a gente morre de fome. Né? Simples assim. Lá, como complementar aí com alguma coisa e adiante. O microfone aberto está gerando algum... Não sei se é do Luiz, eu acho, talvez. Agora sim. Quer falar, Flá? Não, eu não estou te ouvindo. Vou continuar, então, falando enquanto o Flávio aí está mudinho. Tá. Pessoal, estamos fazendo uma mudança técnica aqui. Estou vendo aqui do lado da Cláudia. A gente estava em salas separadas, mas no final das contas a minha internet lá está pipocando, então eu vim para cá. Então, vamos que vamos. Eu vou pegar só para complementar o que a Cláudia falou e pegar a pergunta do Fernando, né? O Fernando perguntou, mas quais são as áreas de atuações de vocês, né? Então, Cláudia e eu temos uma empresa de consultoria, nós somos sócios, eu trabalho com estratégias, planejamento estratégico, marketing, vendas, estratégia de marketing, vendas e governança. E a Cláudia trabalha com RH, recursos humanos, estratégico e assim por diante.
Então, o que a Cláudia estava falando, para trazer um exemplo prático, vamos supor que eu quero vender uma solução para o meu cliente para ele acelerar as vendas. Eu criei uma metodologia, uma ferramenta para clientes, para vender para o mercado para acelerar vendas. Antes de eu sair vendendo isso daí, é fundamental eu ir no mercado, conversar com potenciais clientes e validar se de fato eles enxergam valor nesse ponto que eu estou trazendo. É isso que eu estou querendo dizer, trazer um exemplo prático do que a Cláudia acabou de comentar com vocês. Vai lá, Cláudia, toca aí. Uma outra questão é a gente definir bem qual é o nosso público-alvo. Não dá para a gente sair aí atirando para todos os lados. A gente tem que entender, o nosso produto, ele atende quem? É uma empresa multinacional, é uma empresa nacional, uma empresa pequena, uma empresa média, é uma empresa do segmento X, empresa do segmento Y. Qual que é o perfil do meu cliente? Porque, às vezes, para você se comunicar com o seu público multinacional, pode ser diferente do seu plano de comunicação para uma empresa menor. Né? Então, a sua estratégia de chegar até o seu potencial cliente pode, eventualmente, ser diferente. E aí, você está usando uma única estratégia para atacar empresas pequenas e multinacionais. Será que vai dar certo? Será que a gente está utilizando de forma adequada os veículos que a gente tem para chegar em cada uma delas? A gente, inclusive, a gente publicou, acho que semana passada, 2 semanas atrás, se não falha a minha memória, um post falando exatamente sobre esse assunto, em que a gente vai um pouco mais a fundo nesse assunto, onde a gente estava falando justamente da importância da gente ter nichos. Qual é o nosso nicho de atuação? Qual é a nossa especialização? Nós, por exemplo, na nossa empresa de consultoria, a nossa especialização são médias empresas. A gente trabalha com médias empresas, predominantemente empresas familiares em processo de sucessão. Então, esse é um nicho que a gente se especializou dentro das áreas de atuação. Então, definir esse público-alvo é fundamental até para você construir a proposta de valor e ela ter aderência e, obviamente, você validar essa proposta de valor junto ao mercado. E na verdade, assim, essa nossa atuação, acho que veio de encontro com o que a gente já estava acostumada. Na verdade, eu venho de grandes empresas, o Flávio também, quando a gente trabalhou no mundo corporativo, mas, assim, a nossa entrada na consultoria foi em médias empresas familiares, internalização. E eles também estão sentindo. Hoje, o telefone não toca tão facilmente e eles precisam realmente profissionalizar a gestão dele, porque senão eles vão morrer. Né? Eles não vão durar muito tempo. Então, para eles colocarem gente com muito conhecimento lá dentro, às vezes é inviável, não fecha a conta. Então, eles contratam um consultor para aportar pontualmente algum conhecimento que eles não têm. Depois, o desdobramento disso, a sustentação disso, pode ser feita por alguém do time. Mas, às vezes, esse aporte de conhecimento ninguém tem lá dentro. Né? Então, essa foi uma linha que a gente imaginou. E a outra linha, né? Vamos atacar multinacionais. Multinacional vai comprar consultoria de grandes consultorias. Via de regra, né? Via de regra. Não 100%, porque eu já vi isso acontecendo até na Natura, né? Em que a Natura abre aí a concorrência, aí, a apresentação de propostas e na verdade, ela exige que a pessoa que venda o produto seja a mesma que entregue, né? Então, isso foi até uma novidade para a gente no mercado. Então, lógico, se você está numa grande consultoria, quem vai vender geralmente é o diretor, é o sócio, e quem entrega é uma pessoa bem mais júnior. Né? E uma exigência que eles fizeram lá foi justamente essa. Eu quero a mesma pessoa que me vende, é a mesma pessoa que me entrega. Então, assim, em geral, elas tendem a comprar das grandes, mas pode acontecer delas quererem empresas menores também por essa razão. Mas, via de regra, a regra não é essa. Não, nós não estamos fazendo isso para porque no final das contas, né, é o que eu costumo dizer, se o diretor da Volkswagen contratou a Martin Baum, que é a minha empresa da Cláudia, e o projeto dá errado, ele é demitido. Se ele contratou a McKinsey e o projeto dá errado, ele vai falar, olha, eu contratei a melhor empresa de consultoria do mundo, se deu errado é porque não tinha como dar certo. Então, eles às vezes pagam até infinitamente mais caro, significativamente mais caro, mas essa bandeira é como se fosse um seguro para eles. Por isso que nós escolhemos o nosso nicho de trabalhar com médias empresas, apesar de que a gente é oriundo desse mercado de grandes empresas de multinacionais, quando a gente foi executivo. Uhum.
Uma outra questão, né? Eu acho que a gente dá um pouquinho mais de foco, né? Esse foi um erro que eu acho que eu cometi, acho que no começo da minha carreira de consultora, de querer fazer muita coisa, né? Então, dentro do universo de RH, você tem 1000 subsistemas, 1000 não, né? Mas tem lá uma dezena aí de subsistemas. Então, você pode trabalhar com remuneração variável, você pode trabalhar com benefício, você pode trabalhar com desenvolvimento, recrutamento, enfim. E eu me colocar no mercado como uma pessoa, né, generalista e que fazia de tudo um pouco, né? Eu comecei a sentir que eu perdia muito, porque eu não chegava a me aprofundar em nenhum desses assuntos, né? Tinha uma noção, mas assim, a profundidade mesmo, para trazer exemplos, criar meu repertório em cima dessa expertise, ficou falho, né? Foi aonde eu decidi direcionar para uma parte de desenvolvimento maior. Aí sim, aí fez todo sentido. Na memória das pessoas, você fica gravada como uma pessoa de desenvolvimento, né? Ou não uma pessoa generalista que sabe de tudo um pouco. E, enfim, dá mais foco para a gente até destrinchar as nossas estratégias, né? De comunicação, de branding, de marketing. E, obviamente, ir coletando mais conhecimento e repertório. Exato. Né? O quarto erro comum que a gente vê os consultores independentes cometerem, principalmente aqueles que estão começando no mercado, é se dedicarem muito ao processo de entrega e se dedicarem pouco ao desenvolvimento de relacionamento, né? Porque no final das contas, quando a gente é um consultor independente, a gente é uma empresa de uma pessoa só. Então, a gente como a gente costuma dizer lá no futebol, né? Você tem que cobrar o escanteio, cabecear e depois voltar para a defesa para defender. Então, você tem que, sim, fazer uma entrega com primazia, entregar com primor, entregar com altíssima qualidade é fundamental, porque senão você não consegue conquistar novos clientes e nem, eventualmente, fazer novos contratos com novos clientes, mas você também trabalhar o teu networking, trabalhar esse semear relacionamento, semear networking, semear, literalmente plantar sementinhas com as pessoas para que você tenha a possibilidade de conseguir efetivamente, à medida que o tempo for passando, transformando esses relacionamentos em oportunidades de negócios, em oportunidades de consultoria. Então, se dividir, ser capaz de fazer essa divisão é fundamental, é chave no processo. E a gente vê muito consultor cometendo o grave erro de se dedicar de corpo e alma à entrega e deixando de lado esse desenvolver relacionamento. E aí, muitas vezes, a gente já viu o consultor acabar um projeto e fala, cadê o próximo? E não tem o próximo. Por quê? Porque não foi plantada a semente. E aí ele entra num vale que pode ser o vale da morte, inclusive, né? Eu costumo chamar do desafio do ultrapassar o abismo, né? Você ultrapassar esse abismo de vale, porque a vida de consultor passa por vales e picos. Então você tem que estar preparado, mas tem que se esforçar para fazer com que os vales sejam os menores possíveis. E uma coisa, né, uma grande dúvida que aparece assim, mas poxa, eu tenho poucos relacionamentos, né? Nossa, não criei, né? Durante a minha trajetória eu não dei muita atenção a isso, eu não tive tempo para cuidar disso. Não tem problema, vamos partir de agora, né? Não dá para a gente voltar e criar, mas dá para a gente começar a criar a partir de já, de hoje. Inclusive, tem também lá no nosso blog, tem um post que a gente colocou que a gente fala exatamente sobre networking, né? Que é a importância de você fazer um networking que a gente chama de networking positivo. O que é o networking positivo? É aquele networking desinteressado. Ou seja, eu vou fazer um contato, bater um papo, marcar um café com a Elisângela, com a Sara, ou com o Fernando, ou com qualquer outra pessoa, não é para pedir um favor. A gente, inclusive, escreveu lá no post, imagina a seguinte situação, liga uma pessoa que faz 10 anos que não fala contigo para te pedir um favor. Qual que é a tua boa vontade para ajudá-lo, comparativamente se essa pessoa tivesse mantido contato contigo ao longo desses 10 anos, a cada 1, 2 meses, batido um papo, de vez em quando almoça, de vez em quando troca um café, você ajuda ela primeiro. Ou seja, na hora que você faz um networking positivo, verdadeiro, em que você está lá desinteressadamente trocando ideias, desenvolvendo relacionamento, a hora que surge uma necessidade de você pedir um favor ou surge uma oportunidade, essa pessoa vai estar muito mais propensa a te prestigiar e te ajudar se preciso for. Na verdade, é só a gente fazer o caminho inverso, é só a gente se colocar no lugar dessa pessoa, tá? Vou abordar essa pessoa, como que ela vai responder, né?
Exato. E aí, colando nisso, obviamente, colando nisso nessa questão de relacionamento, obviamente vem a questão de trabalhar o teu marketing, né? O relacionamento é uma das suas pernas de marketing, mas você tem que trabalhar outras pernas do seu marketing. Ou seja, vale a pena você, eventualmente, de vez em quando, escrever artigos e mandar para a tua rede de relacionamento. Eu acho fundamental você ter um site muito bem feito, não precisa gastar uma fortuna para fazer, mas é importante ter um site muito bem feito. Eu acho legal você ter um domínio próprio. Eu não acho legal um consultor ser, qual que é o teu endereço da tua consultoria? É flavio.nusma@gmail.com. Na boa, eu acho que isso passa pouca credibilidade. É muito barato para você ter um flavio.nusma@martinbaum.com.br. É muito barato fazer um site. Então, trabalhar esse teu marketing pessoal da sua empresa para que as pessoas estejam sempre lembrando de você, entregando conteúdo, fazendo vídeos, fazendo artigos, tendo um site atualizado assim por diante, é fundamental nessa história também. Na verdade, isso vai, eu acho que, potencializar a sua segurança também, porque a gente sempre está acostumado a ser, é o Fernando do Itaú, a Elisângela da Nestlé, a Sara da Porto Seguro, né? E aí, de repente, a gente está sem nenhum título aí por trás. E, às vezes, pensar num nome para sua consultoria, pensar realmente, às vezes, num slogan, enfim, isso tudo vai dando corpo para a gente, vai dando corpo e vai dando confiança também, né? Acho que ajuda. É Fernando do Bradesco. Quase. Quase não, é inimigo, né? Mas tudo bem, valeu a tentativa. Fantástico, Fernando, obrigado. Eu estava hoje falando com um cliente meu, eu comecei a fazer uma consultoria com um cliente que eu comecei a negociar com eles em setembro do ano passado. Olha só o ciclo de vendas, hein? Eu comecei a negociar com eles em setembro do ano passado e eu fechei o contrato com eles semana passada e começamos a fazer hoje. Ou seja, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 7 meses, tá? Esse é um ciclo de vendas meio que normal na nossa vida. Não estou dizendo que todos são assim, mas os ciclos normalmente são longos. Mas o fato é que eu estava começando a fazer uma consultoria hoje com um cliente, uma consultoria para acelerar o processo de vendas dele. E eu estava falando justamente do ponto que eu vou trazer aqui para vocês, que é o não fazer follow-up das suas propostas. Existe uma estatística feita pela National American Association, uma instituição americana, que eles chegaram à seguinte conclusão: 40% dos vendedores, e nós, como consultores, também vamos ter que nos tornar vendedores, portanto, nunca fazem follow-up de um contato ou de uma proposta. E eu não vou falar a estatística inteira, mas no final das contas, o último número que eles trazem da estatística é o seguinte, que apenas 10% dos vendedores fazem mais do que 5 follow-ups. E aí, quando a gente vai para o outro lado da moeda, nessa mesma estatística, diz que 80% das vendas acontecem entre o 5º e o 12º follow-up. E com esse cliente que eu estou contando a história, aconteceu exatamente isso. Eu, de setembro para cá, eu fiz sistematicamente follow-up. Eu devo ter feito mais de 10 follow-ups com eles, até que chegou a hora e eu fechei com eles. Mas se eu fosse uma pessoa que desistisse, ou seja, não fosse um persistente, eu não teria fechado o negócio com eles, porque eles iam estar lá com um problema, eles iam se esquecer da minha existência e talvez contratassem um outro. Então, esse fazer o follow-up e ter persistência, não estou falando para a gente ser chato, cuidado para não ser chato, mas ter persistência é fundamental nessa história. Exato. Um outro ponto, acho que a gente já falou um pouquinho antes, né? Mas quando a gente está entregando um projeto, a gente não deixar de plantar sementes, né? A gente pode estar realmente afundada lá na entrega, lá super demandada, mas assim, a gente tem que reservar um lugar da nossa agenda, um tempinho da nossa agenda para a gente fazer essa prospecção. De novo, senão vai entrar naquele vale e vai demorar para vir o próximo. Eu costumo dizer que nesse aspecto existe um negócio que eu chamei de a regra de ouro. A minha regra de ouro, que tem funcionado muito bem para mim, e eu recomendo que vocês sigam algo parecido, é que eu sistematicamente invisto 10% do meu tempo na prospecção e no relacionamento com as pessoas. Ou seja, se a gente for dividir uma semana em 5 dias, em 10 períodos, eu sistematicamente invisto aproximadamente meio dia por semana em relacionamento, em networking, na minha parte comercial. Não significa que eu fico uma manhã inteira fazendo isso, mas talvez ao longo das semanas, eu vou pegando, eu sempre tenho tempo reservado para fazer meus follow-ups, fazer meu contato, fazer meu networking. Na época que a gente não estava em pandemia, eu
tinha o meu tempo para ir tomar café com as pessoas, eu tinha o meu tempo para almoçar com as pessoas, para jantar com as pessoas. Então, essa é a regra de ouro. Invista 10% do seu tempo em prospecção, em relacionamento. Mesmo que você esteja ultra tomado de projetos. Faça isso, porque você vai fazer com que seus vales se tornem menores e mais estreitos. Não pensar anualmente, não pensar, um erro, né? Não pensar anualmente, continuar com a mentalidade do dia 5, do dia 20, e às vezes a gente se perder um pouco nas finanças. Então, às vezes, de repente, fecha um projeto, poxa, me deu uma super grana, né? Vou gastar tudo, vou aproveitar trocar de carro, vou aproveitar reformar a casa, sei lá o que eu vou fazer, vou viajar porque eu mereço, né? Aí entra uma série de vontades, né? E aí a gente não sabe exatamente se no mês que vem a gente vai ter essa mesma entrada de dinheiro. Então, a gente tem que começar a pensar por ano, não por mês, né? Entra muito a fábula da formiga e da cigarra. De novo, a vida de consultor é uma vida de picos e vales. Vai acontecer, eu garanto para vocês. O segredo é fazer os vales serem pequenos, curtos e pouco profundos. E para que eles sejam pequenos, curtos e pouco profundos, tem que fazer tudo aquilo que a gente falou daqui para cima do que a gente conversou, inclusive investir 10% do seu tempo, mas ter reservas financeiras, pensar anualmente é fundamental. Por quê? Porque se você entra num vale e fala, não tem problema, se eu ficar 3 meses sem trabalhar, e esse é um vale longo, vamos chamar assim, não tem problema que eu tenho grana guardada para sobreviver, eu estou tranquilo. É muito diferente entrar nesse vale dizendo o seguinte, se eu não vender semana que vem, eu não consigo pagar a escola dos meus filhos ou qualquer coisa do gênero. Então, pensar anualmente, ter reserva financeira para os próximos meses para te dar tranquilidade se você entrar num vale é fundamental. Depois que você fez aquele colchão de reserva financeira para passar pelos vales, aí sim você talvez possa falar, bom, então vai ser agora a hora de eu viajar, talvez seja a hora de eu trocar de carro ou reformar a casa. Mas cuidado para não sentir o dinheiro sobrando na mão, aquela coceira na mão para sair gastando. Porque se você não tiver suas reservas financeiras, o risco de você se arrebentar no próximo vale é significativo. Exatamente. Uma outra dor que as pessoas têm é acreditar que o tempo é flexível. A gente está acostumado a vender o nosso tempo, né, nas empresas. Então, eu vendo 8 horas, teoricamente, né? Na verdade, a gente vende 12, 13, 14, né? Vendo 8 horas para a minha empresa e ela faz o que ela quiser comigo ali naquele período. Quando você vira consultor, você tem o dia todo para você se organizar, para você agendar coisas, para você priorizar coisas. E então é muito importante que você realmente tenha muita disciplina, para você não se tornar procrastinadora, né? De repente tem um relatório para entregar, amanhã eu entrego, amanhã eu faço, amanhã eu estou livre, né?